O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não foi maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o seu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O Evangelho de hoje vem trazer uma mensagem muito importante para nós. Poderíamos, a princípio, olhar como um pouco densas as palavras de Jesus quando ele fala em relação à lei. Mas o conselho de Jesus, de uma forma sintética hoje, é muito importante. A princípio ele diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isto? Tantas vezes nós criticamos como os mestres da lei, os fariseus, os doutores eram criticados de sua época em relação à vivência das leis que eles pregavam para que os outros pudessem viver, que eles colocavam para que os outros pudessem carregar. Eles já eram taxados, mas Jesus dá um conselho aos seus discípulos, que a justiça deles, dos seus discípulos, fosse maior do que a justiça dos mestres da lei, no sentido da plenitude da vivência. Isto para nós também expressa muito, pois quantas vezes olhamos o outro como sendo pecador, olhamos o outro como sendo falho, como sendo limitado em tantas coisas, mas nós temos que ser melhor do que o outro quando nós vemos nele a sua fragilidade e os seus pecados. Nós temos que superá-lo. E é isso que Jesus no Evangelho vem dizer. Nós temos que ser melhor do que o outro, sim, em relação à vivência, em relação ao testemunho, em relação ao amor, em relação à cordialidade, em relação ao exemplo de vida. E depois, Jesus continua a sua pregação em torno da lei. A lei, ela era uma imposição. E Jesus diz que não apenas como imposição se deve olhar, não apenas como obrigação, mas um auxílio ou algo que nos vem auxiliar em relação às nossas atitudes. Jesus nos mostra isso no Evangelho. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Lembramos aquela passagem onde Jesus diz: se te derem um tapa na face direita, ofereça à esquerda. Eu tenho que oferecer, ou eu tenho que mostrar o outro lado, muito mais do que a lei exige de mim. Porque a lei, pela lei, ela é morta. Mas a lei, quando ela é aplicada em minha vida, ela me dignifica e ajuda também a dignificar o outro. É igual a palavra de Deus. Olhá-la no meu dia a dia como uma punição, como uma obrigação. Mas quando eu a olho
como um doce ou como um caminho que me mostra o rumo certo a ser tomado, com ela certamente eu acerto. E com certeza, quando eu estou certo, quando eu caminho no caminho do Senhor, a alegria no coração é muito grande. Em relação ao outro, a mesma coisa. Fazer ao outro o máximo daquilo que eu possa fazer, que eu tenho para oferecer. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Passagem ou citação belíssima do Mestre Jesus Cristo. O que adianta eu levar as ofertas no templo? O que adianta eu estar vivendo na lei do Senhor se o meu coração está rancoroso? Se a minha oferta verdadeira do coração não é oferecida, particularmente ao meu irmão que convive comigo? O que nos faz lembrar Santo Agostinho. O que adianta eu dizer que eu amo Deus de todo o coração se eu não consigo e não tenho a capacidade de amar aquele que está do meu lado, que eu vejo e que eu conheço cotidianamente? É isso que Jesus no Evangelho hoje vem nos dizer. É o mesmo daquela passagem onde Jesus nos ensina a pedir perdão ao Pai. Mas antes de pedir perdão, é necessário perdoar aquele que também lhe tenha ofendido. Um passo maior é muito mais exigente de mim. Aí sim, eu consigo surpreender o outro com a minha amabilidade, com o meu amor, com o meu perdão e com a minha generosidade. Para você conseguir convencer Deus de que você tem um coração bom, é necessário você conseguir convencer o outro com as suas boas atitudes, com as suas vivências de valores cotidiana aplicada na sua vida. Deixe, meu irmão, primeiro aquilo que você está a levar, sua oferta. Vá, se reconcilie com seu irmão. Depois sim o seu sacrifício é válido. E lembramos a passagem onde Jesus diz que ele não quer sacrifício. Ele não quer holocaustos, mas ele quer em primeiro lugar misericórdia. Ele quer o nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.